Faleceu, dia 28 de outubro, em Fátima, o padre Luís Condor, vice-postulador da causa de canonização dos pastorinhos de Fátima. Com 81 anos, deixa-nos um trabalho dedicado e um exemplo de serviço e humildade na dedicação que sempre mostrou nas diversas obras da qual fez parte. O padre Condor, que chegou a Fátima em 19 de novembro de 1954, exerceu durante 4 anos a função de vice-prefeito do seminário da sua congregação, dedicando-se também à pastoral vocacional na zona norte de Portugal. No entanto, o seu trabalho seria diversificado por diversas obras. Em 1956, a construção do Monumento dos Valinhos. Em 1959, a imagem de Santo Estevão que se encontra na Basílica. De 1960 a 1965, colabora com Dom João Pereira Venâncio na construção do Seminário Diocesano de Leiria, do Colégio de São Miguel e do Colégio da Marinha Grande. Em 1964, a construção da Via Sacra e a Capela do Calvário, entre tantos outros projetos. Foi em 8 de julho de 1956 que encontrou a irmã Lúcia pela primeira vez. Foi o primeiro de um numeroso conjunto de encontros ao longo dos anos, já que no Natal de 1960 foi-lhe atribuído o cargo de vice-postulador dos pastorinhos, lugar que viria a ocupar até à sua morte esta semana e que lhe conferia a licença para poder visitá-la no Carmelo. A sua devoção por Nossa Senhora, o seu carinho tão especial pelos pastorinhos, conferiu-lhe uma sensibilidade muito especial pela mensagem de Fátima. Em 1963, começou a publicar um boletim em 7 línguas, destinado a tornar conhecida a vida dos 2 pastorinhos e a relatar o andamento dos processos de beatificação. Para a divulgação da fama de santidade dos pastorinhos, o bispo da diocese confiou-lhe a edição do livro Memórias da Irmã Lúcia, que fez traduzir em diversas línguas e enviou para todos os continentes, incluindo os países sob o regime comunista. Durante muitos anos, conseguiu enviar com êxito, embora de maneira oculta, não só literatura sobre Fátima, mas também imagens de Nossa Senhora de Fátima para diferentes lugares da Cortina de Ferro. Durante muitos anos, colaborou como intermediário entre instituições da Igreja Alemã e obras nas dioceses portuguesas. Entre os muitos apoios que consegue para a Igreja Católica Portuguesa, destaca-se a reconstrução de várias igrejas nos Açores, após o grande sismo de janeiro de 1980. Em 2000, com o apoio do cardeal Messner, de Colónia, conseguiu que o Papa João Paulo II viesse a Fátima. Em 13 de maio de 2000, recordo, para a beatificação dos pastorinhos, mesmo depois de já ter sido anunciada publicamente a beatificação em Roma. A 15 de novembro de 2004, recebeu o processo canónico de cura milagrosa atribuído aos beatos Francisco e Jacinta, que entregou em Roma, na Congregação para a Causa dos Santos. Em março de 2004, foi homenageado pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, comemorando os seus 50 anos de padre e também de presença em Portugal. Em 18 de janeiro de 2006, foi agraciado com a insígnia de Comendador da Ordem de Mérito, atribuída pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio. Por ocasião da celebração das bodas de ouro sacerdotais, o padre Condor disse o seguinte: "Desde a minha infância que desejo ser sacerdote. Os meus pais enviaram-me para um colégio rigoroso para fazer de mim um homem. Com 18 anos, entrei na Congregação do Verbo Divino para me tornar missionário. Para isso, tive de deixar a minha pátria e, com 25 anos, fui ordenado sacerdote. Desde então, passaram 50 anos, e se hoje olhar para trás e me recordar destes anos da minha vida, posso-vos assegurar que sou feliz na minha vocação e testemunhar que vale a pena dedicar-se e entregar-se a Jesus Cristo e trabalhar pela dilatação do Reino de Deus."
O corpo foi velado durante toda a quinta-feira, dia 29 de outubro, no Seminário do Verbo Divino. Foi publicada uma via sacra de autoria do próprio Padre Condor, que foi vivida durante suas exéquias. Os fiéis puderam, assim, de forma mais íntima, vivenciar o amor e a devoção do Padre Condor a Cristo crucificado. Pois a herança que o Padre Condor deixa, creio eu, a dois níveis. Um deles, primeiro, o seu testemunho, o seu exemplo, de um homem entregue a Deus, à Igreja e à missão. Um sacerdote exemplar e coerente com aquilo que foram os seus compromissos de vida enquanto sacerdote. Esta é a primeira herança que ele deixa à Igreja, a sua vida e o seu exemplo. A segunda herança que ele nos vai deixar a todos nós é o seu amor pela mensagem de Fátima, a sua dedicação em espalhar a mensagem de Fátima, quer através de livros, quer através de imagens, pelo mundo inteiro, mesmo quando ainda não havia tanta liberdade na movimentação de tudo o que era a mensagem de Fátima e da própria Igreja nos países perseguidos. Ele foi fazendo isso com determinação e com empenho, e também concretamente a vida dos pastorinhos, por quem ele deu toda a sua vida. O Padre Condor aprendeu a ser criança com os pastorinhos, creio eu. Este gigante que é o Padre Condor aprendeu a ser pequenino com o Francisco e com a Jacinta, e como pequenino que é, está no reino dos céus, com certeza absoluta. E a senhora segue agora os seus passos, continua um pouco da sua missão. O que é para a senhora hoje assumir esse legado? Assumir para mim é um misto de sentimento. Há um misto de sentimentos dentro de mim. Por um lado, a tristeza por ele ter partido e as saudades que vai ficar. Já não tenho o apoio dele, a sabedoria dele e a experiência dele. Por outro lado, uma confiança muito grande. Sei que do céu ele vai continuar a interceder por nós e por mim concretamente, que tanto preciso, junto com os pastorinhos, que são agora os meus pequeninos, as crianças por quem vou dar agora a vida. Por outro lado, há um grande sentido de responsabilidade. Vai ser impossível fazer um trabalho como o dele. Também não é esse o meu desejo, porque ele marcou a história em Portugal a muitos níveis. O meu desejo, sim, é continuar com muita dignidade, com muito empenho, com muita entrega, a ver se conseguimos a canonização dos pastorinhos. Esse é o meu grande desejo. Foi realizada, dia 30 de outubro, pelas 11 horas, a celebração das exéquias de corpo presente na Igreja da Santíssima Trindade, contando com a presença de mais de 100 sacerdotes e amigos que vieram prestar a sua última homenagem. Homilia na Missa das Exéquias do Padre Luís Condor, Dom António Marto, como presidente da celebração, trouxe-nos algumas palavras. Aos pastorinhos dedicou especial afeto, tomando a peito a causa da sua beatificação e canonização e difundindo a sua espiritualidade. Considerava a santidade dos pastorinhos, cito, como um dos mais belos frutos da mensagem de Fátima. Nosso caro Padre Condor fica indelevelmente ligado à história de Fátima. E Fátima, pela voz do seu bispo e pela vossa presença, exprime-lhe hoje aqui, de modo particular, toda a sua imensa gratidão. Nas aparições em Fátima, Nossa Senhora fez ecoar de novo precisamente esta mensagem do Magnificat para a humanidade do século XX, em risco de afundar-se no abismo infernal da autodestruição, e para a Igreja ferozmente perseguida para ser aniquilada. Foi esta beleza e grandeza da graça e da misericórdia de Deus que fascinou os pequenos videntes, os pastorinhos, e os atraiu para o caminho da santidade. Foi esta mensagem que o Padre Condor, vindo do leste, percebeu com particular acuidade na sua relevância e urgência para a Igreja, para o mundo e para a vida cristã. Depois de uma celebração emotiva, toda a Assembleia se dirigiu em procissão fúnebre para o cemitério de Fátima, onde se realizou o seu sepultamento.